O lar adventista. Atitude em relação a um companheiro descrente. Deve uma esposa cristã abandonar o marido descrente? Tenho recebido cartas de mães referindo suas provações no lar e pedindo o meu conselho. Um destes casos servirá para ilustrar muitos outros. O marido e pai não é crente e tudo se torna difícil para a esposa na educação dos filhos. O marido é um homem profano, vulgar e abusivo em sua linguagem para com a esposa e ensina os filhos a desacatar-lhe a autoridade. Quando ela está procurando orar com eles, ele entra e faz todo o barulho que pode, amaldiçoando a Deus e lançando injúrias sobre a Bíblia. Ela está tão desencorajada que a vida lhe é um fardo. Que bem pode ela fazer? Que benefícios podem advir a seus filhos permanecendo ela no lar? Ela tem sentido um fervente desejo de fazer alguma coisa na vinha do Senhor e pensa que deve ser melhor deixar a família do que permanecer no lar, dado que o marido e pai está constantemente ensinando os filhos a desrespeitá-la e desobedecer-lhe. Em tais casos, meu conselho seria: mães, sejam quais forem as provas a que fordes chamadas a enfrentar através de pobreza, de feridas de alma, de atitude dura e tirânica do marido e pai, não abandoneis os filhos, não os deixeis sob a influência de um pai ímpio. Vossa obra é contrafazer a obra do pai, o qual está evidentemente sob o controle de Satanás. Dar um vivificante exemplo de domínio próprio. Tens provações, eu sei, mas alguma coisa existe revelando um espírito de compelir em vez de atrair. Teu marido precisa ver diariamente um exemplo vivificante de paciência e domínio próprio. Faze todo o esforço por comprazê-lo, sem sacrificar com isto um só princípio da verdade. Cristo requer em seu serviço a presença do ser todo, coração, alma, mente e força. Dando-lhe o que te pede, estarás representando-o no caráter. Que teu marido veja o Espírito Santo operando em ti. Sê cuidadosa e considerada, paciente e tolerante. Não procures impingir-lhe a verdade. Cumpre teu dever como esposa, e vê se o coração não é tocado. Tuas afeições não necessitam ser alienadas de teu esposo. Mostra-lhe todo o agrado possível. Não permitas que a tua fé religiosa te segregue. Conscienciosamente obedece a Deus e agrada a teu marido em tudo o que puderes. Seja visto de todos que amas a Jesus e nele confias. Dai a teu marido e teus amigos crentes e incrédulos uma prova de que desejas que vejam a beleza da verdade. Mas não mostres essa penosa, aflitiva ansiedade que muitas vezes arruína a boa obra. Não permitas nunca que uma só palavra de reprovação ou censura caia nos ouvidos de teu marido. Passas muitas vezes por dificuldades, mas não menciones essas provas. O silêncio é eloquência. Palavras precipitadas apenas farão aumentar tua infelicidade. Mostra-te contente e feliz. Leva para dentro de teu lar toda a alegria possível e expulsa as sombras. Permite que os brilhantes raios do sol da justiça penetrem nas recâmaras do templo de tua alma. Então a fragrância da vida cristã será levada a toda a família. Não haverá então o demorar-se em coisas desagradáveis que muitas vezes não têm verdade em si. Esposa aconselhada a conservar a alegria. Tendes agora dupla responsabilidade, visto que teu marido afastou-se de Jesus. Sei que te deve ser demasiado penoso permanecer só, no que respeita a cumprir a palavra. Mas quem sabe, ó esposa, se tua consistente vida de fé e obediência não irá trazer de volta à verdade teu marido? Sejam as queridas criancinhas levadas a Jesus. Em linguagem simples fala-lhes as palavras da verdade, canta-lhes cânticos atrativos, alegres, que revelem o amor de Cristo. Leva teus filhos a Jesus, pois Ele ama as criancinhas. Conserva a alegria. Não te esqueças de que tens um Consolador, o Espírito Santo, que Cristo indicou. Nunca estás só. Se ouvires a voz que agora te fala, se responderes sem demora às batidas à porta de teu coração, dizendo:
Entra, Senhor Jesus, para que eu ceie contigo e tu comigo. O hóspede celestial entrará. Quando este elemento que é todo divino habita contigo, há paz e descanso. Manter princípios cristãos. O lar onde Deus não é adorado é como um navio no meio do mar, sem um piloto ou sem leme. A tempestade o aflige e sacode, e é o perigo de que todos a bordo venham a perecer. Considera a tua vida e a vida de teus filhos como preciosas por amor de Cristo, pois terás de encontrar-te com eles e com teu esposo ante o trono de Deus. Teus firmes princípios cristãos não devem ser enfraquecidos, porém fortalecidos mais e mais. Quanto mais teu marido se mostrar molesto, quanto mais fortemente ele se te opuser, mais fiel e coerente firmeza cristã deves mostrar. E então, seja o que for que ele possa dizer, no coração e na razão não te pode senão respeitar se não tiver um coração de carne. As reivindicações de Deus devem vir primeiro. Foi-me então mostrada sua nora. Ela é amada de Deus, mas mantém-se em servil cativeiro, tremendo, temendo, desalentada, duvidando e muito nervosa. Esta irmã não deve sentir que precisa render sua vontade a um jovem sem Deus com menos idade do que ela. Ela deve lembrar que seu casamento não destrói sua individualidade. Deus tem sobre ela direitos mais altos que quaisquer direitos terrenos. Cristo comprou-a com seu sangue. Ela não pertence a si mesma. Ela deixa de pôr sua inteira confiança em Deus e aceita render suas convicções, sua consciência, a um homem opressor, tirânico, animado por Satanás sempre que sua satânica majestade possa atuar com eficácia por seu intermédio para intimidar esse coração esquivo e tremente. Tantas vezes tem ela sido posta em agitação que seu sistema nervoso está destroçado e ela não é mais que uma ruína. É a vontade do Senhor que esta irmã esteja neste estado e Deus fique na falta de seu serviço? Não. Seu casamento foi uma armadilha do diabo. Contudo, ela deve agora fazer o melhor que lhe for possível. Deve tratar o marido com ternura e fazê-lo tão feliz quanto puder, sem violar sua consciência, pois se ele persistir em sua rebelião, este mundo é o único céu que terá. Mas ficar sem o privilégio de reuniões para satisfazer ao marido opressor, possuído do espírito do dragão, não está de acordo com a vontade de Deus. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. O pecado deste homem não era o haver se casado, mas em haver desposado alguém que desviou a mente dos mais altos e mais importantes interesses da vida. Jamais devia um homem permitir que a esposa ou o lar lhe afastassem os pensamentos de Cristo ou levassem-no a recusar aceitar o gracioso convite do Evangelho. Melhor salvar parte do que perder toda a família. Irmão K., tens tido muitos desânimos, mas necessitas ser fervoroso, firme e decidido em cumprir teu dever em família, levando-os contigo se possível. Não deves poupar esforços para prevalecer sobre eles, no sentido de te acompanharem na jornada para o céu. Mas se a mãe e os filhos não escolherem acompanhar-te, mas procurarem desviar-te de teus deveres e privilégios religiosos, deves prosseguir ainda que tenhas de ir só. Precisas viver no temor de Deus. Tens de aproveitar tuas oportunidades de assistir às reuniões e adquirir toda a força espiritual que puderes, pois dela necessitas nos dias por vir. A propriedade de Ló foi toda ela consumida. Se tiveres de suportar a perda, não deveis desanimar. E se puderes salvar unicamente uma parte de tua família, será muito melhor do que perdê-la toda.